te marquei. Agora dá um... Agora eu volto lá de novo. Um silencioso aqui. Aqui, ó, né? É isso aí, estamos ao vivo aqui de novo, meus amigos. Caiu aqui. Sabe como é a questão do Botfec, né? Dá um negocinho, ele... Tuf, né? Desliga o disjuntor, a gente está ligando de novo. O importante é a resistência. Estamos juntos, Estamos aqui na... Eu não sei porque caiu, não, mas caiu. Aí, ó. Compartilhar. Eu marquei todo mundo de novo, tá voltando a Regina Alves, o Marcelo Reis. Grande abraço para você. Estamos conversando com Dina Alves. Deixa eu dar só um pause aqui no celular dela aqui, senão. Deixa eu tirar. Senão escuta aqui. E a gente está falando um pouco sobre a experiência de Dina, o processo dela do ativismo social dela. E caiu o vídeo que eu estava a live mais cedo, né? Acho que agora entrou. Então, aqui quero agradecer também ao Albione aí, grato ao Albione mandando aí, excelente pela entrevista, tinha caído, por isso que não deu para responder, meu amigo Albione. E você estava falando que estava em Brasília, e de Brasília, aquele processo de preconceito, passou em Brasília, foi para São Paulo, não é isso? Isso, aí de Brasília, né, eu não consegui ficar, você perguntou como que eu encarava, né, aquela situação em Brasília. Eu não fiquei em Brasília, eu fui embora, não aguentei ficar vivendo aquela situação, né, de discriminação, de invisibilidade social, racial. Então, aí eu saí, voltei para Ipiaú para tentar de novo em Ipiaú. Então, você vê que é uma trajetória, uma caminhada, né, geográfica pelo país em busca de oportunidades, né? Uhum. E aí volto para Ipiaú. Aqui em Ipiaú eu vi que a situação também não estava boa para os jovens, principalmente para a gente que estava numa idade de trabalhar para ajudar a família. Então, eu fui para São Paulo. Fui a convite de uma amiga que morava no Guarujá. Inclusive, essa amiga morava aqui em Ipiaú. Ela morava num bairro no Guarujá chamado Vila Baiana, que é um bairro que só tinha, assim, a maioria das pessoas do bairro eram baianos. Por isso que o nome do bairro era Vila Baiana. E aí a minha amiga que morava aqui mandou o dinheiro da passagem, e aí eu fui para São Paulo. Ela me ajudou muito, muito mesmo. E aí ela estava saindo de uma casa que ela trabalhava, ia surgir essa vaga de empregada doméstica, aí lá vou eu ocupar a vaga dela e fiquei 3 anos morando nessa casa, né, no Guarujá. E aí em Guarujá, grandiosos desafios, grandiosos preconceitos, racismo, violência de gênero, enfim, várias questões. Trabalhei muito tempo no Guarujá, morei 17 anos na cidade do Guarujá, e foi no Guarujá que a minha família toda daqui de Piauí foi morar lá, os meus irmãos, a minha mãe, meu pai, e lá a gente construiu uma vida, né? O meu irmão mais novo do que eu foi fazer faculdade, e aí abriu-se uma possibilidade para mim, né? Uma possibilidade real de entrar na universidade, ou seja, a importância de quando uma pessoa da nossa família, né, da nossa comunidade, do nosso meio, ela consegue acessar um espaço como o espaço da academia, da universidade, do mercado de trabalho, e isso se torna possível para os outros, ele se torna uma referência, né? Essa pessoa é uma referência no meio para que os outros possam seguir esse espaço também. E o Jaime, que foi o primeiro a entrar na universidade, foi fazer jornalismo. Então, quando o Jaime entrou nessa universidade, uma universidade particular, na cidade do Guarujá, quando ele entrou na universidade, eu percebi que eu poderia entrar também. E aí eu entrei e fui fazer direito. Mas antes de entrar na universidade particular, eu fui tentar a universidade pública, fui fazer vestibular. Tem toda uma história, uma trajetória de tentativas de fazer as provas da Unifesp, da FUVEST, da Universidade Estadual de Londrina. Então, eu sempre tive muita paixão pelo teatro, então eu queria fazer artes cênicas. E aí fui tentar fazer a prova e reprovava nas provas. Era muito frustrante, porque eu trabalhava muito, não tinha tempo de estudar. Nessa época dos vestibulares, eu estava trabalhando no Pão de Açúcar, numa rede de supermercado lá, então era muitas horas, assim, era mais de 10 horas de trabalho. Eu trabalhava como balconista de frios na área de laticínios, e aí, então, era uma carga horária muito grande para estudar, imagina, estudar para vestibular e trabalhar. E aí, foi na época que eu consegui uma bolsa de estudo e fiz aquele teste vocacional. E aí eu poderia fazer serviço social, direito, pedagogia, enfim,
vários cursos da área de humanas. E eu optei por fazer direito, porque me identifiquei bastante também com direito, né? Com essa coisa da militância política que vinha já daqui de Piauí, minha atuação no Papamel, minha atuação no movimento negro em São Paulo. Aí eu fui fazer direito e me formei. Fiz 5 anos de direito, também numa trajetória que não foi fácil, porque trabalhava, estudava, e fiz e tirei a OAB logo de primeira, com muito esforço, com muito estudo, com muitas cobranças, com muitas pressões em cima de mim, né? Eu mesma me pressionava, porque a prova da OAB, na época, eu paguei R$ 200. Então, se você reprova na prova, você tem que pagar de novo. Então, tinha uma pressão financeira, principalmente, né? E tinha uma pressão também, de certa forma, familiar, né? Da nossa própria comunidade, que você tem que passar. Tem que passar porque passando você já vai começar a trabalhar. Tem que passar porque tem que dar resposta para a sociedade. Porque senão você não passou na prova, né? E aí eu passei na prova logo de cara. Eu colei grau em março, e tirei a OAB já na sequência. Lá, junho, julho, eu já estava com a OAB, já estava aprovada na prova da OAB. E aí, quando você viu que você estava aprovado na prova da OAB, como foi o seu sentimento? Nossa, de onde eu saí e estou na universidade, consegui a questão da OAB, vou trabalhar agora, não é? No sentido, não que, como a gente estava conversando, a gente chegou a conversar ontem, não que isso seja primordial dentro de um plano, não é? De um plano de escolha política, mas é algo que também nos dá um poder, certamente, do conhecimento, entre aspas, assim, de buscar um caminho de melhoras, né? Pela questão da educação, né? E aí? Quando eu passei na prova da OAB, para mim foi uma surpresa. Eu não esperava passar na prova. Não esperava passar? Não, eu não esperava. Para mim foi uma surpresa, porque tanta gente que reprovava nessa prova, né? É uma prova, é muito injusto isso, muito injusto. Parece que você tem que estudar mais 5 anos para fazer uma prova, porque a universidade não te prepara para fazer a prova. Então era muito injusto. Então eu achava que eu não ia passar. E aí, na época que eu fiz a prova de Itaipiaú, de ficar com a minha família, né, que mora aqui. Então, eu fiz a prova e vim, eu não queria ver o resultado. E aí, na época, meu namorado me ligou, ele viu o resultado para mim, me ligou e comemorou junto comigo por telefone. Que bacana. A aprovação. E os meus amigos lá de Guarujá fizeram uma festinha no momento, né, que ficou sabendo que eu passei, e comemoraram a minha aprovação. Eu acho que eu estava tão cansada, assim, que eu não caiu a ficha logo, sabe? Em seguida, assim. Agora, a minha atuação como advogada, eu nunca tive dúvida, desde a época que eu estava fazendo faculdade, Vicente, porque quando eu estava na graduação, eu já tinha feito uma opção política de atuação como advogada, né? Eu sabia que eu não ia trabalhar para um banco para ganhar R$ 10.000 por mês, para comprar um carro, para ficar bem, né? Para ficar bem, para subir na vida, para subir, né? Subir no sistema, enfim. Então, eu sabia disso. Então, eu fiz uma opção política de usar a minha profissão em favor das causas, né? Em favor da causa do povo, em favor dos oprimidos, em favor da população mais vulnerável, em favor da população mais pobre. Então, eu fiz uma escolha política. Quando eu estava na graduação, eu fui fazer estágio no Ministério Público para trabalhar na área da infância e juventude. Então, eu trabalhei muito tempo com os adolescentes da Fundação Casa. E aí tive vários embates com a promotoria na época, lá no Guarujá. Tanto é que eu tive que sair na época da promotoria. Poderia prorrogar um prazo e ficar mais tempo, mas aí, por algum motivo, o promotor não quis assinar a minha prorrogação. Então, eu tive que sair. A gente tinha muitos conflitos ideológicos, né? Então, eu tive, sim, sempre essa certeza de que lado que eu estou, né? Na história, de que lado que eu estou na luta. E aí, a minha profissão como advogada sempre foi de uma advogada ativista mesmo. Sempre foi. Eu sobrevivo como advogada, eu
eu compro o meu ganha-pão, de certa forma, sim, eu pego uma causa aqui ou outra, mas não é a minha a opção política ir trabalhar para um banco e defender um banco, e defender o empresário, e defender grandes corporações. O meu lado é o lado do pobre, é o lado do povo. Dos excluídos. E aí, nas ocupações, por exemplo, das escolas em São Paulo, eu advoguei lá em favor dos secundaristas, eu estou sempre em manifestação em São Paulo, fazendo defesa nas prisões arbitrárias, por exemplo. Acompanhei muitos secundaristas na delegacia, vários, de dia, de noite, de madrugada, passamos a noite várias vezes. Eu faço parte de um grupo de advogados ativistas, né? Não é só eu, então tem vários advogados, e a gente está sempre revezando e fazendo esse trabalho. Nas jornadas de junho, né, do movimento Passe Livre, secundarista, agora também está de novo o movimento Passe Livre, está em São Paulo, fazendo a resistência, e eu, por telefone, estou fazendo o trabalho de advogada. Por telefone. Hoje eu dei uma entrevista para o Estadão falando sobre o decreto do Dória, que criminaliza os movimentos sociais, o direito à manifestação, o direito a protesto, criminaliza o uso de máscaras. Inclusive o Dória assim, chegou ao cúmulo do governador de São Paulo proibir que você use algum tipo de instrumento, leve uma bandeira, leve uma pedra, enfim, qualquer tipo de instrumento que você tiver pode ser confundido com uma arma letal. Então, é um decreto inconstitucional, um absurdo que está nesse decreto, obrigando que a gente, né, os manifestantes e as lideranças políticas, avise com antecedência de 5 dias o lugar, o horário, o teor da manifestação, o teor ideológico da manifestação, que a gente avise a polícia isso. Então, é uma afronta aos direitos humanos, é uma afronta à própria Constituição Federal, que nos dá a liberdade da livre manifestação, e é uma inconstitucionalidade flagrante, né, dentro do que se entende como direito, mas dentro do que se entende como direitos humanos, né, porque vem justamente no momento em que o movimento Passe Livre está ganhando força, aí voltando para as ruas de novo, né, para falar sobre a questão do aumento das passagens. Então, eu estou sempre nesse lado, estou sempre no meio da manifestação do povo, eu sou do povo, eu venho daqui, da cidade de Piauí, da Rua da Granja, e é isso, é a minha raiz. Viva o povo, viva a luta, viva a resistência. O Albione aí, educador, disse bem-vindo à nossa terrinha guerreira, Dina. Parabéns pela entrevista. Ele botou Botei fé. Botei fé, Vicente. Grande abraço aí, Albione, nosso grande amigo Albione. Tem a Dulcilene Pereira, que é daqui também de Piauí, mas mora lá em São Paulo, mandando parabéns. Paulo. Sucesso aí na sua Paulo. carreira. Dulce, olha aí, Dulce. Se encontrar onde em São Paulo. Mora, você mora onde aí, Dulce, em São Paulo? Jadson Oliveira também está entrando aqui. A Patrícia Almeida mandando parabéns também para você. É uma figura guerreira, com certeza. Está nessa luta do ativismo, né? Certamente você também pegou uma causa também. Eu queria que você explicasse. Depois a gente fala um pouco sobre essa questão dessa lei de Dória lá, que foi, na verdade, foi a lei antiterrorismo, não é isso? Na verdade, é um decreto, né? Um decreto do Estado, esse decreto do Dória, que foi um decreto que o outro governador, o Alckmin, já tinha sancionado, mas precisava regulamentar. Então, o Dória aproveitou essa entrada dele agora para regulamentar um decreto que estava lá engavetado. Sim. Que é um decreto específico para movimentos, para manifestação de rua no estado de São Paulo. Ele, na verdade, a gente vai equiparar como uma lei antiterror. Entendi. Mas é uma outra lei, não é a mesma. Mas ele está, de certa forma, criminalizando as manifestações, os movimentos sociais, as lideranças, né, os defensores dos direitos humanos como terrorista. Tá querendo calar a comunidade, né? O povo está querendo botar uma mordaça. É hora de perceber isso. Desestabilizar os movimentos. É uma forma de causar medo, né? Nos movimentos. E isso que é perigoso num país que é conhecido como democraticamente, não é? Você que acha que democracia é apenas o voto, está enganado. Imagine como é que está lá essa situação, lá em Brasília, enfim, em geral. Se a Furna da Onça viesse para aqui, para Piauí, eu ia adorar essa Furna. A Operação Furna
Furna da Onça, né? Que tá, Furnas da Onça. é, Da Onça ou da acho que é Furna da Onça. Eu vou pesquisar aqui, eu vou mandar para você. É Furna da Onça mesmo, o negócio dos mensalinhos lá no Rio de Janeiro. Né, que inclusive até o filho do Bolsonaro está envolvido aí. Vamos ver o que, é que vai acontecer com o filho do Bolsonaro agora, né? Vamos ver que se, né, ele tem, esqueci, ele tem foro privilegiado. Antecipado. Antecipado. E aí, você que está em casa nos escutando aí, você acha o que disso? Você faz né? um requerimento e pede para antecipar o foro. Não, ele tinha um. É engraçado que ele tinha dito em acho que foi o Bolsonaro que falou que o foro é para vagabundo. Aí agora ele pediu ao Supremo Tribunal que tinha. Que é isso, rapaz. Para antecipar, porque ele não tinha assumido, né? Não tinha assumido ainda. Não é? E as transações que ele fez foi no tempo que ele era deputado. Tem um ex-assessor dele lá também que está movimentando uma grana que é muito mais do que ele recebia. Então, ou seja, um presidente, né, um partido que ganhou dentro do discurso que é contra a corrupção, que é isso, que é aquilo outro, enfim, e aí com menos de 10 dias, com 10 dias de governo, aparece essa bomba. Valeu, COAF! Eu espero que continue assim. Inclusive, tem mais, acho que uns 15 ou 16 presos. Se botar, gritar, pega ladrão, é difícil ficar um. Furna da Onça em Piauí. Você que é de Piauí, que se concorda, deixe seu like aqui, deixa seu comentário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que a gente estava falando sobre essa questão, voltando aqui ao assunto referente à questão do ativismo, você também está com a causa lá da Luana, da Luana Barbosa. Né? Quem não conhece a Luana Barbosa, eu queria que você desse aí falasse um pouco sobre quem foi Luana Barbosa, o que foi que aconteceu com ela, o que aconteceu com ela. Fala pra gente aí. O caso da Luana Barbosa, a Luana era uma mulher negra, favelada, uma mulher moradora, né, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uhum. E a Luana, ela se recusou a ser revistada por policiais militares numa abordagem. E aí ela foi espancada e morreu 5 dias depois, vítima do espancamento com traumatismo craniano e isquemia cerebral. Então a Luana é um caso simbólico, emblemático, que representa o genocídio das mulheres pretas no Brasil. Né, os encontros terroristas, os encontros de morte das mulheres das periferias com a polícia selvagem. Acho que Ribeirão Preto, a presença da Luana, né, o território em que a Luana vivia, tudo isso diz muito sobre um Brasil que reproduz diariamente uma ordem colonial, um racismo estrutural. E aí, depois do caso da Luana, vários grupos, né, várias mulheres negras, principalmente mulheres lésbicas, se organizaram em torno do assassinato de Luana Barbosa para reivindicar justiça, memória, reparação. A família de Luana ficou bastante fragmentada com essa execução da Luana, nessa forma como a Luana foi morta pela polícia. E pior do que isso foi a forma como a Luana, né, depois de morta, foi criminalizada, né, tem sido criminalizada constantemente pelo sistema de justiça brasileiro. Né, primeiro porque a Luana foi espancada e chegou na delegacia já muito doente, muito machucada, e ela teve que assinar um documento que tinha espancado os 3 policiais. E a delegada de plantão, na época, a doutora Patrícia, ela fez com que a Luana assinasse esse termo de culpa, que ela machucou os 3 policiais, porque tinha um dos policiais que tinha um arranhão na boca e um policial tinha um arranhão na perna. Imagina, a Luana faleceu 5 dias depois, então você imagina o estado deplorável que a Luana chegou na delegacia, que ela não conseguia andar. E o olhar dos operadores da justiça, dos policiais, da delegada e do escrivão que estava presente, o olhar era para os 3 policiais fortemente armados, né? A Luana, uma mulher de estatura mediana, magrinha, para enfrentar 3 policiais fortes, né, com fuzil,
O filho da Luana teve que assistir a sessão de espancamento durante o tempo que ela foi espancada no meio da rua. O filho da Luana ficou, né, assim, com esse trauma até hoje. E aí eu fui convidada pela família da Luana por estar nessa articulação, nesse movimento que se construiu em torno do assassinato dela. Eu fui convidada pela família para advogar, né, em favor, né, da Luana. E aí eu estou como advogada do caso, como uma das advogadas, né? Porque o Ministério Público assumiu a ação e aí eu sou assistente da acusação, juntamente com outro advogado local, né, da cidade de Ribeirão Preto. E aí o caso da Luana, é o que eu falei, representa isso da mesma forma que o assassinato da Marielle, né? Que são mulheres negras, são mulheres oriundas das periferias, são mulheres que foi executada, mas desafiando um Estado patriarcal, né? A Marielle escreveu nas redes sociais dela, a Marielle já estava fazendo essa denúncia através da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Marielle tinha uma postura, né, uma voz ativa contra o genocídio antinegro no Brasil, e a Luana Barbosa também. A Luana, ela tirou a blusa para mostrar para os policiais que ela era uma mulher, né, para provar a condição físico-corporal, para provar uma humanidade desumanizada. Então, a Marielle, a Luana, ela morreu, ela foi executada lutando contra o Estado terrorista brasileiro, da mesma forma que a Marielle. Então, o meu trabalho, ele vem nesse lugar, né, da denúncia, de uma atuação mais radical como advogada dentro desse sistema da justiça, de uma justiça burguesa liberal, e juntamente com os movimentos sociais de tentar reivindicar a memória, né, o nome. Eu lembro que quando a Luana foi assassinada, muitos jornais exibiam a foto da Luana Barbosa ensanguentada, sempre falando que era uma mulher. Parece que a Luana não tinha nome, então, assim, dar nome para Luana Barbosa dos Reis, né, dar idade para Luana, falar quem Luana é, falar que ela tem um filho, que é o Luan, que tem a mãe, Dona Eurípides, que tem as irmãs, que tem uma história, né, que a Luana se formou da vida, né, para uma pessoa que morreu, né, trazer a memória, que é a frase que o movimento das mães sempre utiliza, é que nossos mortos têm voz. Então, é dar voz para quem está morto. Parece estranho falar isso, mas é como o Estado desumaniza um corpo, mata esse corpo e depois que mata, criminaliza esse corpo. É como se matasse várias vezes, porque a família morre junto, né? Morre todos os dias também. E aí a minha presença, no caso da Luana, é essa presença de uma advogada ativista, de uma atuação jurídica, mas uma atuação política. E existem diversos casos parecidos com a Luana, que não são vistos, né, diariamente, assim como o caso da Marielle, enfim, existem casos muito parecidos que não são divulgados, justamente por não ter esse conhecimento, por não ter acesso às informações, não é? Olha, se não tivesse os movimentos sociais em torno do assassinato da Marielle, não, da Luana, esse caso da Luana seria um caso totalmente invisível. O caso da Luana, ele não caiu no esquecimento porque a gente está fazendo uma resistência muito grande em cima disso. Que é o que eu estava falando com você antes de começar, que a gente faz vários chamamentos públicos para as pessoas se organizar, para ir para as audiências. Nós temos audiência sempre do caso da Luana Barbosa, e a última audiência que teve tinha 2 pessoas, que era eu como advogada e uma ativista da coletiva Luana Barbosa. Então, assim, por que o caso da Marielle repercutiu no mundo inteiro? Né? O que aconteceu que o caso da Marielle repercutiu no Brasil, os movimentos, até pessoas que não são ativistas ficaram, de fato, muito, né, sensibilizadas com o assassinato da Marielle e não se sensibilizaram, ou tem gente até que está aqui, né, assistindo e tal, e talvez nunca tenha ouvido falar no caso da Luana. Por que será, né? São 2 mulheres negras,
São duas mulheres periféricas, porque a Marielle saiu da favela da Maré, da comunidade da Maré. Então, o que aconteceu? Eu considero que a Marielle, por ela ter atingido um nível social, né, ter subido de uma classe social, porque a Marielle foi cria da Maré, mas ela não morava na Maré mais. A Marielle era uma parlamentar, uma mulher dentro da Assembleia Legislativa, uma voz forte na Assembleia Legislativa. Então, quando a esquerda se organiza em torno do caso da Marielle, a gente percebe que é uma esquerda classista, é um movimento classista. Então, a Marielle era uma mulher negra, mas ela era uma mulher negra com nome. Ela não era uma mulher negra como a Luana Barbosa. A Luana Barbosa, para os movimentos sociais, nem existe. A gente está tentando dar vida a uma pessoa morta, a gente está trazendo a memória da Luana Barbosa, está trazendo a voz da Luana Barbosa, tentando sensibilizar essas mesmas pessoas que se organizou em torno do assassinato da Marielle, para falar que a gente tem sim que trazer a memória da Marielle, mas trazer também da Luana, da Cláudia Ferreira da Silva, que morava no Rio de Janeiro, que foi arrastada, né, aquele corpo sendo arrastado pelo carro da polícia, né, alguns metros lá do bairro que a Cláudia morava, e assim, a Marielle foi brutalmente executada, e a Cláudia também. A Cláudia se perdeu na história. Ninguém fala mais da Cláudia. Né? Então, a Cláudia é uma babá. É uma mulher que ainda estava nesse lugar, né, que a sociedade impõe que as mulheres negras estejam, que é sempre no lugar da subalternidade, da subserviência, nesse lugar, né, da senzala, limpando o chão da fábrica, da cozinha, das universidades, das rodoviárias, dos aeroportos. Que não pode reivindicar, porque se reivindicar está indo agora com essa lei, agora a lei da mordaça, né? Agora você não pode reivindicar agora com essa questão da reforma trabalhista, tudo tem ficado pior. Em vez de estar melhorando, as coisas parece que estão regredindo, principalmente aqui no Brasil, referente às questões dos direitos, né? Eu acho que todo mundo é humano, eu acho que é preciso pensar mais na questão do ser humano enquanto pessoa. Acho que se perdeu isso, de alguma forma, no mundo todo, principalmente no Brasil, depois da chegada dos portugueses lá em 1500. Chegaram aqui, que os caras chegaram, começaram com a injustiça do Brasil, já começou a molequeira aí. Portugal vindo, chegou, que exterminou os índios tudo, né? Na verdade, roubou o nosso ouro. Né? A gente tem falando dessa questão de opressão, de oprimidos, se a gente for chegar aqui em Ilhéus, em Olivença, mais ou menos por aqui onde tem os Tupinambás, inclusive o Rogério Ferrari lançou um livro sobre parentes, né, falando sobre essa questão dos índios, né, da opressão que os índios sentem. Eles vêm sentindo. Ultimamente, vários indígenas foram mortos, líderes de movimentos também foram mortos. Então, está tendo esse medo, essa preocupação justamente com os ativistas, com o povo indígena, com o povo negro, né? E, na verdade, sempre vem acontecendo essa questão, mas camuflando agora que com as redes sociais, com a questão dos movimentos sociais, tem se destacado mais essas questões desses crimes. Né? A pauta de governo do Bolsonaro foi uma pauta, né, uma agenda política de mais mortes, de mais encarceramento, de mais violência, de muito mais repressão. E o começo do governo do Bolsonaro é uma promessa cumprida, né? Porque o começo de governo do Bolsonaro foi uma matança de indígena absurda. Então, quantos dias de governo? 10 dias? 10 dias. 10 dias de governo, parece que tem mais de 14 lideranças mortas, lideranças indígenas. A gente soube agora, né? Acabou de saber agora que o Jean Willis, né, não vai assumir, né? Deixou de assumir o cargo. O que é, assim, lamentável dentro do Congresso Nacional, porque é uma voz dissonante, uma voz importante, né, na defesa dos direitos e garantias, né, dos LGBTs, da população, que realmente é uma população que não tem uma representatividade no Senado, no Congresso, em lugar nenhum. Tinha o Jean Willis. Então, a gente sente o quanto, né, que a gente está de retrocesso de direitos, de violência contra ativistas dos direitos humanos, né? O Jean Willis não quer voltar para o Brasil porque realmente ele estava sendo ameaçado de morte. E quando a gente percebe que tem um poder judiciário
que faz esse anúncio de morte, né, de execução de uma liderança dos direitos humanos como ele, em pleno WhatsApp, dentro de um grupo de juristas, de magistrados, e aí a própria ONU, a própria OEA faz uma declaração que o Jean Willis não tá correndo nenhum perigo, não está em nenhum lugar de vulnerabilidade, que se candidatou, ganhou as eleições, então pode assumir. Então, a gente percebe que realmente o Estado de Direito, né, esse Estado democrático de direito, esse Estado que fala sobre essa Carta Cidadã, né, esse Estado que fala dessa democracia, é uma grande falácia. De fato, é uma democracia, mas uma democracia burguesa, uma democracia fascista, neoliberal, uma democracia racista, e uma democracia que só produz privilégios para quem realmente, né, está nesse lugar de privilégio. E aí é lamentável, né, que o Congresso realmente não tenha essa voz, essa presença do Jean Willis. Ele renunciou ao mandato. Renunciou o mandato, por medo, né? Um abraço aí também para Luiz Ferreira Dias, que acabou de entrar aí. Luiz, estamos falando aqui, conversando com Dina Alves, ela que é daqui de Piauí, está morando atualmente em São Paulo, mestre em Ciências Sociais e também está doutorando na área das Ciências Sociais. Estou trocando uma ideia aqui sobre a experiência dela, uma experiência de vida muito, muito bonita, de superação. E estamos trocando essa ideia, Luiz, aqui falando sobre essa questão do ativismo dela, que ela está falando, trabalhando lá em São Paulo, é piauense, ela é aqui piauense, e a Luíse Diná é a figura que trabalha com crianças de 0 a 3 anos de idade, lá no Espaço Crescer, de qualidade mesmo, o Espaço Crescer. Você tem filho de 0 a 3 anos de idade, vai lá no Espaço Crescer, que é fundamental, um lugar de suma importância para a educação do seu filho. E a Ana Paula Santos entrou também aí agora. Tem também aqui, ó, o Paulo Ramos, maravilhosa, Orgulho Define, mandou uma florzinha no coração. Um beijo, Paulo. Um grande abraço para Paulo. E a gente... Bom, sobre essa questão dos 10 dias do governo, 20 dias do governo Bolsonaro, algumas mortes já foram acontecendo, muitas pessoas também conseguiram mostrar a face, não é, de como do mal que existe, num certo sentido, de gerar preconceito, né? Não é todo mundo que votou no Bolsonaro que é do mal, não é, que tenha essa... Muitas pessoas votaram justamente, assim eu acredito, que votaram justamente porque o discurso de Bolsonaro era contra a corrupção. O tempo todo. Não, vão, bandido, ladrão, ok? Não é? Tinha aquela coisa, ok. Tá ok? Já falou, tá ok, pronto. Tá okay. Então, o cara que ganhar uma eleição com um discurso de só tá ok, que é isso mesmo, politicamente, é uma coisa. Quer dizer, ele ganhou a eleição porque a maioria das pessoas que foram votar votaram nele, né? Com a diferença de 10 milhões de votos em relação ao Haddad, né? Mas 89 milhões não votaram no Bolsonaro. Né? A maioria não votaram no Bolsonaro. Bom, agora existe a questão da resistência, né? Agora é um processo de resistir, de estar lutando, porque vão vir momentos, acredito eu, que vão vir momentos mais difíceis daqui para frente, agora, porque o Brasil está entrando num lugar desconhecido, né? A gente não vai conhecer, não sabe o que vai vir pela frente. O general Willis aí agora, que já renunciou ao mandato, já não vem, está por medo. A Cláudia Araújo mandando um parabéns aí. Obrigado, Cláudia. Obrigada. E a gente está nesse processo, enfim, mas para falar melhor do que isso, quem está aqui é Dina, né? Dina Alves, para falar melhor do que eu sobre esse assunto. Inclusive, agora a gente vai falar sobre a sua ida, né? Para o México, com o zapatismo, com o zapatista lá. Então, esse intercâmbio com o México é um intercâmbio muito interessante que
Sempre que eu vou para o México, já tem 3 anos que eu vou, né? 3 anos consecutivos fazendo essa vivência, essa imersão no movimento zapatista, e é uma experiência de vida, é uma experiência com a minha espiritualidade, é uma experiência política muito importante, porque toda vez que eu vou, eu volto mais madura, mais humana, me encontro mais enquanto mulher latina, americana, mulher negra, mulher, né, nascida nessa terra. E tá com o movimento zapatista, eu acho que a gente aqui no Brasil, né, a esquerda brasileira, ela precisava se inspirar mais em movimentos como o movimento zapatista, a forma de organização do movimento. E o intercâmbio que eu faço, né, com as mulheres, principalmente, com esse feminismo comunitário, feminismo indígena, feminismo negro, é importante porque a gente faz um intercâmbio, uma troca de experiência, né? Trocas de experiências em nações que tiveram a escravidão como fundantes nessas nações, como fundantes em todos os sentidos, né? Como fundou a economia, como fundou essa ideia de raça, como fundou essa questão da exploração, como fundou esse sistema capitalista, né? E como tudo isso funciona hoje, como é reatualizada essa escravidão nessas nações latino-americanas. Então, para mim, estar nesse movimento zapatista, fazer essa imersão, fazer esse intercâmbio, é trocar experiências, né? É a gente entender que o Brasil, né, não é só um país, um lugar geográfico com fronteiras, é para além disso. E aí, quando eu vou para o México, por exemplo, eu percebo várias experiências comuns de opressão e de resistência. Então, isso que é interessante, sabe? Eu tenho um contato lá com as mulheres feministas, zapatistas, e a gente troca muito isso, assim, né? Esse lugar da mulher. A última vez que eu fui para o México, eles tinham lançado a primeira candidata a presidente da República, uma mulher indígena. Né? Teve o Congresso, o Congresso Indígena do México, que eles escolheram essa mulher. E quando eu fui lá, ela estava falando sobre todo o processo, né, de machismo, a violência patriarcal, a violência que ela sofreu enquanto mulher candidata dentro de extremamente machista que é o México. E aí, quando essa mulher começou a falar, né, nessa assembleia, começou a trocar com outras mulheres, eu estava ali ouvindo, falando e trocando também, eu pensei na Dilma, no processo de impeachment da Dilma, do quanto de machismo e o quanto que o patriarcado estava em volta de todo o processo de retirada da Dilma do poder. Né? E o quanto a sociedade ela foi tão, né, importante nesse processo também, de fazer voz. Né? E aí é interessante porque a gente percebe um pouco com um olhar de longe como a sociedade brasileira ela é fundada nessas várias categorias de opressão, né? Que não é só o racismo, é o machismo, é o patriarcado, são vários tipos de violências que atravessa, né, uma pessoa. Então, o Brasil é um país muito perigoso para a mulher negra, para os indígenas, para os LGBTs, é um lugar perigoso para viver. Né, a gente estava vendo a matéria do Jean Willis, assim, o Jean Willis falando que agora, né, acabaram de matar eu não sei se foi uma travesti, acho que foi uma travesti, e arrancaram o coração e colocaram uma imagem, né, uma santa no lugar, sabe? Assim, é muita violência, assim, não é falar assim só que, olha, eu vou embora porque eu estou sendo ameaçado, sim, mas a gente pensar para além disso, o quanto que a pessoa está vulnerável num país como esse. E aí, trocar com o movimento zapatista, a forma de organização, a relação com a terra, essa relação que eles, né, que elas, as mulheres, têm com a terra, essa questão da luta, né, pelos bens, né, pela natureza, para proteger a floresta, para proteger a terra, a questão também do trabalho comunitário, que aí eu volto para aquilo que a gente estava falando, né, de como que a minha formação iniciou aqui falando de um trabalho comunitário. Então, acho que é espiritual, inclusive, a minha ida para o México. É algo que daqui de Piauí que me puxa para lá, para falar, olha, o trabalho é comunitário. O trabalho é comunitário, para além de coletivo, né? Coletivo é um termo muito usado pelo Estado. Então, acho que é comunitário mesmo, que é de comum, que é de comuna, que é de dividir junto, que é de fazer junto, de trabalhar junto, que é da roda,
que é do comum mesmo, né? Da irmandade. Então, eu convido vocês aí que estão assistindo para ir conhecer o movimento zapatista, fazer uma vivência, se inspirar nessa forma de organização horizontal, de baixo para cima, e que as mulheres têm um protagonismo muito importante na luta zapatista. Obviamente que todos os movimentos... Deixa eu passar o barulho, né? Você que está em casa escutando aí, é assim mesmo. Todos os movimentos sociais têm as suas contradições, têm as suas, né, os seus problemas, e o movimento zapatista também tem, mas pensar nessa forma de organização e como que esse movimento resiste dentro de uma nação como o México, que está ali, ó, do ladinho dos Estados Unidos, né, coladinho com os Estados Unidos, fazendo fronteira com os Estados Unidos, mas como que o movimento zapatista ele resiste, né? Ele resiste ao império. Ele resiste ao império que está do lado e que a todo momento, né, tenta, né, cooptar e fazer uma invasão brusca e violenta. Né? Sempre tem os militares lá dentro dos espaços dos movimentos zapatistas e sempre tem uma resistência muito forte. Toda vez que eu vou lá é muita resistência, muita luta. Mas é um movimento para se inspirar. E eu acho que a esquerda brasileira podia tirar um pouco os olhos, né, tirar a venda dos olhos. E assim, tem muita luta no Brasil, da esquerda, de lideranças que olha muito para, que tem muita inspiração com a luta norte-americana e esquece dessa luta latino-americana, né? Dessa luta de países aqui que teve, que eu acho que talvez esteja muito mais próxima da gente. Eu acho que a gente tem muito que aprender, muito que trocar com o povo latino-americano. Está aí a Venezuela, está aí a Colômbia, está aí várias experiências que esses países latino-americanos estão passando, que o Brasil está junto, né? O golpe de Estado, retirada de mulheres do poder por golpe de Estado, como foi o caso do Temer, como foi o caso na Argentina. Então, várias experiências comuns de opressão, de violência. E aí, por que não a gente pensar em experiências comuns de resistência? Por que não pensar numa unidade na América Latina? Che queria isso, né? Che queria isso na Revolução Cubana. Queria unir. Mas é importante pensar, não é isso? Essa questão de unificação. É uma provocação, né? É só uma inspiração, é uma fala, acho que é uma fala talvez dissonante. Já tem gente já fazendo isso, pensando isso, já tem luta. Para mim, eu falar isso é só uma provocação para a gente ir logo para o front, né? Ir logo para a luta. Que é esse processo da resistência. Bom, galera, a gente está trocando uma ideia aqui com Dina Alves, ela que contou ontem e está contando hoje também um pouco da história dela, ela que é advogada, ativista, como eu falei, mestre em ciências sociais e também está doutorando na área de ciências sociais. Não é? A gente está trocando uma ideia, ela falou como nasceu aqui em Piauí, foi para São Paulo, a história de vida dela, de luta, é uma história muito bonita. Tá lá também, tem a segunda parte da entrevista de ontem, tá no canal do YouTube. Você que está aí em casa me assistindo, dê uma curtida lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Daqui uns dias o Botifé vai estar transmitindo pelo YouTube, também pelo Facebook, né? E eu queria mandar um abraço aí para os apoiadores do programa, que é a Casa do Fazendeiro, é do nosso amigo João Cirilo, fica na rua 7 de setembro, telefone para contato 3531-4141, a podóloga Luciana Calheira, aí na rua Padre Fileto, número 211, telefone para contato 3531-6915, tem a Lix Free Shopping, nosso amigo Carlos e nossa amiga Fabiana, telefone para contato é 3531-3909, o Açougue Divino das Carnes, nosso amigo Davi, ali na Praça José Mota Fernandes, telefone para contato 6628, Floreiras Cheiros do Campo, Lugar das Flores, aí na rua Pós de Barros, telefone para contato 3531-3804, Colégio Aprovado, aí no bairro da Conceição, o nome já diz tudo, Aprovado, tem um espaço educativo Crescer também, no bairro Constância, aí da nossa amiga Luíse, grande abraço aí, telefone para contato 3531-7332, e tem o dentista Flávio Prisco com a Ciso, conquiste com a Ciso seu melhor sorriso, telefone para contato 3531-6805, marque sua consulta lá, muito bacana.
E o Plano B Burger, aí na rua Tomé de Souza, telefone para contato 982180573. A gente está conversando com Dina Alves. Dina, você foi do México, está falando, qual é o recado que você deixaria para a esquerda brasileira hoje? Você acha que a esquerda brasileira hoje deu para trás, esqueceu? O que você tem a dizer da esquerda brasileira? Ai, que difícil! Essa pergunta é difícil. Difícil, né? Essa pergunta é difícil. Aonde está a esquerda brasileira? É difícil porque envolve muitas respostas. Uhum. Envolve um debate grandioso. Acho que Boaventura, talvez... outro programa, a gente vai falar sobre a esquerda. Inclusive, o Boaventura, ele fala, né, num dos livros, que é preciso reinventar a esquerda. Né? Ele traz essa... inclusive como título de um dos livros mais recentes do Boaventura. Mas, dando um palpite, né, eu prefiro dar um palpite do que dar uma resposta. Eu vou dar um palpite, assim, que eu acho que a esquerda ela tem muitas frentes, né? É difícil você definir esquerda pensando numa coisa grande só, né? Assim, né? Grandão e só isso. A esquerda é tudo isso. A esquerda tem muitas frentes de luta, né? A gente pensar no movimento sem terra, no movimento sem teto, na frente do movimento negro, os movimentos feministas. Então, o que eu posso falar é, assim, falando, né, do movimento que eu participo, que eu estou atuando, e dando um palpite também, com um olhar de fora para outros movimentos que eu estou e que a gente faz a crítica, né, já há muito tempo, é que a esquerda, acho que o que aconteceu, né, objetivamente falando, a esquerda, parte da esquerda, né, de algumas frentes da esquerda, ela foi cooptada. Acho que o governo Lula foi um governo que teve o seu lado de grandes, né, avanços no sentido das políticas sociais, né, que foi lógico, que foi uma conquista dos movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, deixou a esquerda engessada, né? Engessou grande parte da esquerda, e principalmente do próprio movimento que eu venho, né? Do movimento negro, do movimento feminista. Por quê? Porque institucionalizou, e a partir do momento que você institucionaliza a luta, então, que luta que nós temos, né? Qual é a pauta de reivindicação de uma luta institucionalizada? Então, é uma esquerda que se basta numa reivindicação por direitos civis. E aí mora um perigo muito grande. Por quê? Porque grande parte dessa esquerda é uma esquerda reconhecida como cidadã brasileiro, né? Como cidadãos e cidadãs. Que é uma esquerda branca, que é uma esquerda burguesa, que é uma esquerda institucional, que é uma esquerda com uma mentalidade liberal, com uma pauta liberal. E aí é óbvio que essa esquerda tem que ir para a rua, sim, reivindicar direitos civis, quando ela perde um pouco dos seus privilégios. Agora, quando a gente pensa numa outra frente da esquerda, que é uma frente de uma esquerda composta por pessoas que não são reconhecidas como cidadãs, que a gente vai pensar, por exemplo, na frente de luta indígena e negra, né, esses dois grupos sociais historicamente discriminados pela história, né, da diáspora, que a gente tem da diáspora negra, e pela história do genocídio indígena, a gente percebe que não faz nenhum sentido esses dois grupos sociais reivindicar direitos civis. Por quê? Porque a gente está ainda, né, pensando em reivindicar um direito fundamental, que é o direito à vida, que é o que vem primeiro. Dentro do que se entende como direitos humanos, que é a garantia e a proteção da vida, da liberdade, da dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que reivindicar a nossa liberdade, a nossa vida. Primeiro, eu quero ser reconhecida como humana. Eu quero que alguém me veja como humana. Eu quero que essa elite me reconheça. E aí, a partir disso, e a partir de um reconhecimento de humanidade, aí eu consigo ter legitimidade para reivindicar a saúde. Porque eu sou humana, eu tenho direito à saúde. Porque eu sou humana, eu tenho direito à educação. Porque eu sou humana, eu tenho direito a entrar no mercado de trabalho,
acessar o ensino superior. Então, quando a gente, né, nós, dessas frentes de lutas mais radicais, dessas frentes de luta do movimento negro, principalmente falando, a gente fica só, se basta, na reivindicação, numa agenda política por direitos civis, a gente acaba caindo numa armadilha porque fica nisso. Porque daí o Estado, em algum momento da história, como foi do próprio governo progressista do PT, em algum momento da história ele vai responder essa pauta da reivindicação. Mas e a humanidade? Né? O PT, sim, ofereceu, sim, respondeu essa pauta dos movimentos sociais, com vários tipos de programas sociais, que foi a reivindicação de um lado, mas de outro teve um acirramento do Estado penal. Teve as mortes, teve o encarceramento em massa, teve a prisão absurda de mulheres, principalmente de mulheres negras, que foi um aumento de mais de 500% nesse governo, né, de 13, 14 anos. Então, de um lado, foi sim, ofereceu sim, com a mão, né, as benesses do Estado ali, direitos civis, e de outra mão tirou o direito, né? Olha, já que vocês não são humanos, vai morrer. Vocês são inimigos do Estado. Foi aquela discussão que a gente estava fazendo ontem. Né? Parte da esquerda é cidadã e tem sim essa legitimidade de reivindicar direitos civis, porque são cidadãs. A Carta Constitucional fala todo cidadão tem direitos sociais, fundamentais, enfim, todos os direitos, né, garantidos ali naquela carta. Mas a carta é muito clara quando ela fala cidadãos. Agora, quem há 130 anos atrás não é cidadão, foi eleito inimigos do Estado. E se é inimigos do Estado, para os inimigos, a morte. Então, acho que estou falando tudo isso para falar assim, que a esquerda, né, essas frentes de luta, para mim, está muito delimitado nisso. Assim, é a frente de luta dos cidadãos, que vai reivindicar e tem legitimidade para isso, e tem a frente de luta dos não cidadãos, dos considerados, né, não cidadãos, dos considerados inimigos do Estado. Isso para a gente pensar e fazer uma reflexão do porquê, né, o Brasil mata 60 mil jovens negros e pobres por ano, do porquê o Brasil encarcera, né, mais de 700 mil pessoas no Brasil. Hoje é o terceiro país no mundo no ranking de encarceramento. Na América do Sul, nós somos o primeiro e a gente está numa aceleração tão grande, né, um processo de aceleração tão grande no encarceramento, que é um sistema que só entra pessoas, né, nas prisões. Não existe um programa, não existe políticas públicas para a saída das pessoas. Então, é só a entrada no sistema penitenciário e grande parte dessa população que está presa são presos provisórios, são presos que não tiveram condenação, são presos que estão sofrendo tortura, são presos que estão com todos os seus direitos, né, garantidos pela Constituição, negados, são presos que têm seus direitos violados. Então, é só para, né, responder, colocando aí essa ilustração desse quadro, para a gente entender aí essa questão de cidadão e de inimigos. É um caso muito complexo que necessita de muita resistência e muita luta. Isso é o que a gente tem que saber, não é? Que é preciso resistência e muita luta e muita consciência também para entender a importância da luta, né? De estar conquistando isso. Essa liberdade, não é? Porque tem muito preso que não foi julgado ainda, mas está ali dentro, não sabe se é inocente, se preso provisório. E a cadeia também tem um processo muito desumano também, a situação que tem lá. Então, quem entra no sistema carcerário, do jeito que está aí, existem diversas pesquisas, do jeito que está aí o sistema prisional atualmente, sai pior do que... É porque é um sistema que não é para ressocializar, né? É um sistema carcerário, né? As prisões é uma justificativa mesmo do Estado democrático de direito, uma ideia de democracia burguesa liberal que precisa ter prisão. Porque como a gente foi fundado num processo de violência, né, contra esse corpo, é preciso que, para se produzir privilégios, se produza desigualdades. Um não vive sem o outro. Então, para ter privilégio, né, para que o Bolsonaro, por exemplo, mantenha os filhos dele
nesse lugar de poder, para Maluf manter os filhos no lugar de poder, e Fernando Henrique Cardoso manter os filhos nesse lugar de poder, para que isso seja perpetuado, esse lugar de privilégio, de produção de privilégios, para que passe de pai para filho, de pai para filho, que foi assim que foi fundada essa nação brasileira. Na violência contra o corpo negro e contra o corpo indígena, e o lugar de privilégios, sendo produzido privilégio diariamente, família, o nome da sua família, por isso a gente está falando da memória, né? A gente começou falando da memória. Mantém o direito à memória, mantém aí a produção de privilégio em todos os sentidos, com acesso à educação, a melhor educação, né? Tá dentro desses cargos, né? Quem são os juízes brasileiros? Esse é um exercício para ser feito. Quem são os juízes, os magistrados? Quem trabalha na NASA? Quem faz engenharia no Brasil? Onde estão né, quem ocupa esses cargos, né? Quem ganha muito dinheiro. Então, existe muito rico porque tem muito pobre. Né? Pensando assim, existe muito rico porque tem muito pobre. O rico fica rico porque tira de alguém, explora alguém. Inclusive os políticos aí estão tirando do povo, né? Tem muita gente rica aí. Os primeiros que precisam a diminuir um pouco. Por isso que eu dei exemplo do Bolsonaro e do Maluf. E do Maluf. Então, tem muito político ficando rico aí, roubando dinheiro, que meu, teu, seu que está assistindo aí agora também. Bom, tu também passou pela África do Sul, né? A gente saiu do México e falou da importância do movimento zapatista, e aí você foi para a África do Sul. Aí eu fui para a África do Sul porque eu fui participar de um congresso que foi um congresso feminista, feminismo e abolicionismo penal, e pensar toda essa reflexão que a gente está falando aqui sobre encarceramento, pensar o Brasil como o terceiro país no mundo no encarceramento de pessoas, principalmente de mulheres negras, né? Isso se reflete também para o grupo de homens, são maioria homens negros. E aí o Congresso no México foi fazer um chamamento para uma reflexão importante sobre o abolicionismo penal e o quanto que os movimentos feministas e LGBT têm construído uma agenda em torno do encarceramento, né? Uma agenda política descompromissada com a luta do abolicionismo. E aí foi muito interessante esse exercício, porque a gente discutiu com várias feministas do mundo inteiro. Tinha mulheres, né, da América Latina, da Índia, da América do Norte, da própria África do Sul. Então foi uma troca muito rica, muito bonita, com cada mulher de cada movimento feminista falando das suas experiências, de como elas constroem agendas, né, que não necessariamente precisa pedir a prisão de homens que cometem crimes de gênero. Isso foi assim a coisa mais positiva para mim, porque a gente precisa começar a pensar nesse debate no Brasil. Né? Por quê? Porque o Brasil, né, é um dos países que mais encarcera pessoas. Então, a gente sabe que a gente não está muito preocupado com o desencarceramento, né? Principalmente pensando nos movimentos feministas. Então, a gente precisa levantar esse debate, abrir essa porta e começar a trocar esse diálogo com as feministas, com as pessoas que compõem aí os movimentos, né, LGBTs. Por quê? Porque se a gente entende que a prisão é um lugar, é um território racializado, é um território da produção da morte, é um território para onde vai os inimigos do Estado. Os inimigos são aquelas pessoas que o Estado quer matar, que o Estado mata, que o Estado não quer, né? Inimigo a gente quer ver longe. Não, então o Estado sempre tratou esse grupo social como inimigo, quer ver longe, eu não quero perto. Então, você encarcera que você não vê. Mata, então resolve, né, irmão? Então, se o território da prisão é esse lugar para colocar as pessoas consideradas indesejáveis e desajustadas, como é que eu vou construir uma agenda política para mandar as pessoas para lá? Então, a gente levantou vários tipos de perguntas dentro desse congresso, e foi muito interessante, porque foi um congresso que aconteceu dentro de um lugar que era uma prisão, na África do Sul. Era uma prisão, inclusive o Nelson Mandela esteve preso nesse lugar. Eu tenho algumas fotos no Facebook, né, que eu tirei da cela, né, do lugar que o Nelson Mandela ficou preso, e foi muito simbólico fazer um congresso nesse espaço, né, apesar de ter um peso, né, uma coisa muito pesada ali, mas
Foi muito simbólico, foi muito político, foi um encontro muito forte, muito bonito. E eu fui conhecer Soweto, que foi a cidade que o Nelson Mandela viveu, né? Eu fui na casa do Nelson Mandela, que hoje virou um museu. Foi muito especial, nossa, muito especial mesmo ir lá. Conhecer de perto a história do Nelson Mandela, essa grande liderança, né? Que foi o Nelson Mandela na África do Sul. E também eu fui no museu, né? Do menino, do estudante que foi assassinado, né, pela polícia na época, foi de manifestação de estudantes lá em Soweto, numa praça, de frente a uma escola. O Hector Peterson, ele foi um estudante que estava lutando para que tivesse nas escolas públicas a língua, né, a língua local, né, da África do Sul. E na época, né, com a questão do apartheid, era a imposição que se estudasse o inglês. Então, os estudantes se organizaram e fizeram uma resistência muito grande na frente da escola e a polícia matou 60 estudantes na época. E por que né, o Hector ficou famoso, esse menino, como uma grande liderança, um grande símbolo da luta dos estudantes da África do Sul? Porque a irmã dele estava junto e na hora que a polícia matou o menino, né, a irmã e um amigo pegou esse menino no colo e aí foi feita uma foto, e essa foto rodou o mundo, e até hoje é muito forte, assim. Então eu fui visitar o museu, que hoje tem o nome dele, do estudante, e tem a imagem, né, dessa manifestação também. E imagina você, né, tem essa imagem lá na África do Sul, aqui acontecendo o movimento passe livre, aqui acontecendo a ocupação das escolas, então a gente começa a perceber assim que no planeta, né, pensando numa visão mais planetária, em cada lugar do mundo está pipocando vários tipos de luta, vários tipos de repressão, né, contra os grupos que se rebelam contra o poder, contra os grupos que repudiam a atuação do Estado. Então, em vários lugares do mundo tem mães chorando, né, por morte dos seus filhos assassinados pela polícia, das suas filhas assassinadas, mas tem mães resistindo, se organizando em luta. Tem o movimento zapatista no México, tem o movimento dos indígenas no Chile, tem o movimento das mães no Brasil, tem a luta pelo desencarceramento, que é a frente, que eu faço parte também, a frente pelo desencarceramento em São Paulo. Agora foi lançada uma frente pelo desencarceramento no Piauí, em Teresina, e foi também lançada agora uma frente pelo desencarceramento no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem um certo pessimismo, né, dentro da luta, mas a gente também percebe que tem muita luta acontecendo. Tem sim um projeto aí sendo gestado nas periferias, tem muita resistência. Eu acho que a gente precisa desorganizar a sociedade, desorganizar tudo que está aí para reorganizar, né? Para reorganizar. É que nem a gente está pensando aqui em Piauí, por exemplo, né? Pensar no sarau, pensar em algo aqui para trazer uma efervescência que aconteceu, né, na década de 90, trazer de volta aquela efervescência ou inaugurar um outro momento político também com a juventude que está aqui, com os adolescentes, com as mulheres idosas, com as mulheres mais jovens, enfim, com a sociedade piauense que está aí, e muita gente que não está organizada em nenhum partido político, em nenhum movimento social, e que se organize no seu bairro, que se organize nessas associações, que comecem a fazer um movimento de mulheres, né? A gente sabe o quanto que cidades mais pequenas tem uma questão do machismo muito forte, né? E aí as mulheres precisam se organizar nesse sentido, porque em 10 dias de governo Bolsonaro, o número de feminicídio aumentou. E aí a gente sabe que um governo que declarou, né, para a população, e principalmente para as mulheres, que ele não gosta das mulheres, que ele é um misógino, que ele é um patriarcal, que ele é a representação de tudo que é mal. O Bolsonaro, ele vem com essa representação de tudo que é ruim, de tudo que é mal. E eu não estou fazendo essa fala como uma retórica, né, uma fala cristã entre o bem e o mal, mas porque o Bolsonaro, ele reatualiza uma branquitude brasileira, que é uma instituição que mata muitas pessoas. O Bolsonaro reatualiza um racismo estrutural no Brasil, com as declarações que ele fez, e não precisaria nem fazer declarações, porque a gente sabe o quanto, né,
de instituições racistas que o Brasil tem e o quanto que a gente, enquanto povo preto, povo favelado, paga um preço muito alto com isso. Então, o Bolsonaro representa um patriarcado, né? Ele representa o patriarcado, ele representa o homem cristão, né? A heteronormatividade. Então, ele representa todas as categorias de opressão que foi falado por ele mesmo. Então, a gente sabe que tudo que está acontecendo agora foi pauta de governo do Bolsonaro, de pauta de campanha do Bolsonaro, e que está sendo colocado agora como pauta de governo, como cumprimento de uma agenda de campanha. Nada novo, né? Não tem nada novo nisso. Nada novo. Ele falou tudo antes da campanha. Falou. Agora a gente vai ficar assistindo, a gente vai encarar, lutar, né? Tem que perceber uma coisa ou outra. Inclusive, tu sabe onde é que está Queiroz? Queiroz, cadê Queiroz, rapaz? 10 dias. Sabe? Fica essa pergunta para os internautas. Cadê o Queiroz? Aí, para responder essa pergunta, cadê Queiroz? Tu sabe onde está aí? Queiroz? Quem souber, escreve, dá um like. Aí, onde é que está o Queiroz? Larissa Prata está mandando aí, Dina brilhando, mandando aqui as palmas. Beijo, Larissa. Wanderson lá em Laje, grande abraço aí, meu amigo Wanderson, aqui de Laje, abraço, Vicente, grande abraço. Você, Wanderson. Tem a Alessandra Félix. Alessandra Félix é uma das ativistas do Ceará, uma menina maravilhosa que faz uma resistência lá no SEDECA. Ela faz uma luta grandiosa. Um beijo, Alessandra. Nós estamos firmes aí. Ela também compõe a frente pelo desencarceramento. Bote fé. Bote fé. Bote fé. E vamos estar trabalhando essa questão da resistência, conscientizando as pessoas a importância de estar lutando, a importância de estar abrindo debates para a gente conversar sempre mais e mais. Mas com certeza. Você sabe onde é que está o Queiroz, Alessandro? Se você souber, fale para a gente aqui, porque 10 dias de governo, na verdade agora são 24 dias de governo, né? E o negócio está pegando fogo. Meu amigo Zé do Chaplin também está acabando de entrar aí. Um grande abraço para você, Zé. E estamos trocando uma ideia aqui com Dina Alves, falando um pouco sobre o ativismo dela, uma história muito de resistência e de luta. E hoje, Dina, você nessa história toda, né? Uma pequena história, mas uma história muito bonita. Como é que você se sente hoje enquanto mulher? Tem uma pergunta que a Elis Matos, a gente está fazendo umas perguntas na rua, que, tipo assim, o que é o empoderamento, se você sabe o que é empoderamento feminino e se você se sente uma mulher empoderada, né? Esse é um próximo programa que a gente for fazer junto com a Alice também, que é uma ativista atuante lá em Ilhéus, inclusive está fazendo mestrado também nessa área de gênero, enfim. Olha, eu tenho muitas ressalvas, né, com alguns termos, né, que vão criando, que vão criando dentro dos movimentos, e que muitas vezes eles perdem a ideia, né, a ideia de baixo, eles perdem a raiz, eles perdem, eles se afastam da base para criar novos termos, e às vezes isso vira uma estratégia, inclusive, para se afastar da base, para não falar a língua do povo. Uhum. E são termos também exportados, né? Como eu te falei, muita gente tem esse espelho com o que vem dos Estados Unidos, então, inclusive isso está também colocado, imbuído dentro da luta política. Não é só importar a marca do tênis, a marca da roupa, mas também da luta política. E aí vem isso. Então, assim, o que é empoderamento, né? Em vez de perguntar para mim, o que é empoderamento feminino para uma mulher que mora num Capão Redondo, que pega o busão, né, 5 horas da manhã, que vai visitar seu companheiro lá na penitenciária de Itaim, que ela faz 6 horas de busão, que leva uma sacola de comida para o cara, que leva o filho de um lado, a bolsa do outro, que muitas vezes não consegue entrar na cadeia, porque o alimento está dentro de uma vasilha que não é adequada para entrar no sistema. Enfim, ela passa por vários tipos de humilhações, constrangimento, discriminação, criminalização. O que é empoderamento para ela?
né? Então, assim, tem muitas questões que eu acho que precisavam ser problematizadas, e não é que eu estou problematizando empoderamento, mas eu fico pensando assim, e isso eu estou te falando a partir do que eu vejo de muitas mulheres feministas que se autodenominam empoderada para ter poder, porque empoderamento é de poder. Sim. Mas aí a gente precisa questionar que poder é esse que a gente quer. Dentro de uma nação fundada na violência, dentro de uma nação negra, né? De uma nação da diáspora negra, fundada na violência dos corpos negros, em que colocou a mulher nesse lugar historicamente demarcado. Que poder é esse que essa mulher quer? O que ela quer fazer com esse poder? Sabe? Porque, assim, tem muitas feministas, e eu vi isso foi num depoimento de uma mulher que ela estava falando que ela trabalhando, né, limpando o chão dentro de uma universidade, as feministas empoderadas, elas usavam sangue para representar sangue da menstruação para passar nas paredes como forma de protesto. Isso pode ser colocado como empoderamento feminino. Uhum. Você faz isso, né? Você faz uma pichação, e aí tem toda uma simbologia do sangue, da própria pichação, do poder feminino. Mas quem ia limpar o sangue da menstruação riscado nas paredes era a mulher que limpava o chão da universidade. Era a faxineira. Que muitas mulheres feministas empoderadas não sabiam nem o nome dela. Não sabia nem o nome dessa mulher. Então, a gente precisa problematizar o que eu quero fazer com esse poder. Né? Primeira coisa. E até que ponto nós, enquanto nação da diáspora negra, fundada na violência e na resistência, o que a gente quer fazer na sala da Casa Grande, de revolução, de luta, usando as ferramentas do Senhor? A gente vai pegar as ferramentas do Senhor e vai fazer a revolução? A gente quer tomar o quê? O poder? A gente quer tomar o poder com quais ferramentas? Com quais pessoas a gente quer fazer isso? E que poder é esse? Porque a partir do momento que eu quero tomar o poder do Estado, e se eu estou denunciando um Estado que é terrorista, um Estado que é fascista e racista, eu quero tomar esse lugar para quê? Para fazer revolução? E se faz uma revolução dentro do Estado? Sabe? Então, eu acho que o que eu estou falando aqui é problematizando Sim. questões e termos e lugares de mulheres que se denominam feminista, mas que não vai na periferia. É um feminismo e é um empoderamento que não chega na periferia. Uhum. Então, a gente está falando de um empoderamento individual, a gente está falando de uma luta individual, a gente está falando de uma carreira, de um carreirismo político, a gente está falando de que mulher a gente está falando? E aí eu reconheço, sim, que, nossa, muitas mulheres, né, assim, lá em São Paulo, por exemplo, a Alessi Brandão é uma mulher que eu tenho uma grande admiração, ela é uma parlamentar, né, a Alessi Brandão, ela tem uma atuação brilhante, maravilhosa. Tem muitas pessoas que conseguiram ocupar espaço de poder, mas fizeram desse espaço de poder uma trincheira de luta. Aí eu acho que essas pessoas conseguiram entrar dentro desse espaço, sabe, né, dessa, vamos dizer assim, da Casa Grande, e conseguiram fazer uma trincheira de luta nesse espaço, fazer um barulho, falar de fato pelo oprimido. Mas tem muita luta dentro do movimento feminista que não é isso. Que não consegue dialogar com a periferia de jeito nenhum. E aí fala de empoderamento da mulher. Aí empoderamento de uma mulher que pisa em outra mulher, e que nunca foi na periferia. Esse feminismo nunca chega na periferia. Não vai lá dialogar com uma mulher que faz o sonho para vender na Praça do Cinquentenário. Esse feminismo não consegue dialogar com a própria faxineira Foi muito simbólico isso, sabe? A faxineira da universidade que tem um movimento feminista de mulheres empoderadas, que não sabe o nome da faxineira. Eu vou deixar isso como um problema. Não, eu acho que o programa vai ser muito... Agora, eu me sinto empoderada. Convocada para participar do programa. Porque, olha, vou te falar, eu não quero ter esse poder. Eu fico questionando muito, assim, quando eu vejo campanhas de coletivo de mulheres e tal.
que fala uma sobe, puxa a outra, ninguém fica para trás, e tal. Aí eu fico falando assim, mas do que elas estão falando? O que estão falando? E sobe para onde? Uma sobe e puxa a outra para onde? Sobe para o sistema? Conseguiu entrar dentro do sistema capitalista e sobe, e aí uma não fica para trás? Sabe, assim, tem uma coisa da luta que muitas pessoas, por exemplo, dentro do movimento feminista negro, agora tem uma grande onda, né, de discutir lugar de fala. O lugar de fala. Então, o meu lugar de fala é esse lugar de fala, é o lugar de fala porque eu vou falar do racismo. É o meu lugar de mulher oprimida, mas tem muitas questões para ser problematizada nesse debate do lugar de fala hoje no Brasil, principalmente inaugurado com esse debate nas redes sociais, porque é um debate de lugar de fala que ninguém faz um recorte sobre o sistema capitalista. Então, é um lugar de fala que as pessoas estão falando e lutando por... Aí a gente cai naquilo que a gente comentou, lutando para reivindicar direitos civis, lutando para que a mulher negra entre no mercado de trabalho e consiga, dentro desse mercado de trabalho, o lugar dela no sistema capitalista. E aí é onde a gente entra na armadilha de discutir racismo sem considerar que o Brasil foi fundado como um sistema capitalista. É racista e capitalista, não dá para discutir raça sem capitalismo. Então, por isso que eu acho que são questões a serem problematizadas. Vamos problematizar, sim, que é uma ideia muito bacana de se discutir, não é? Senão você vai se afastar das bases, realmente. E quando eu fiz algumas perguntas em relação a esse tema, justamente, para algumas pessoas daqui, que eu saí na rua, colhendo alguns depoimentos, e realmente a palavra empoderamento, ou até mesmo o significado delas para algumas pessoas, elas não sabem o que são. Eu fiz algumas perguntas, mas isso vai estar no programa. A Elis deve estar chegando amanhã, inclusive seria uma pessoa conhecer, trocar uma ideia. Eu queria conhecê-la. E trocar uma ideia muito bacana. E falar sobre esse assunto. Inclusive, eu vou tocar nesse assunto, né? Vou falar isso com ela. Ela vai gravar amanhã? Ela vai gravar, ou amanhã ou sábado a gente vai gravar o programa. Eu quero ver. Eu vou lhe marcar para a gente trocar uma ideia, conversar. Tem uma série de pautas que justamente a ideia é levar a informação para as pessoas, explicar o que é o empoderamento. Sim. E aí que eu vou fazer esse seu questionamento. Inclusive, você pode participar ao vivo, né? Escrevo, vai participando e vai ser muito bacana. Sim. E a Lucy Egli mandou aqui, grande referência aqui no Guarujá. Lucy Egli, um beijo. Gostei. Tem uma frase, ela é ativista também lá, né? A Lucy Egli também é ativista. A gente trabalhou com teatro um tempo, quando eu cheguei logo no Guarujá, que eu te falei que a gente fez a primeira gincana cultural do Guarujá, né, na época que eu morei lá, e aí a gente trabalhou com teatro, fizemos teatro na Educafro, eu participei da Educafro, que era um curso pré-vestibular, nós trabalhávamos juntas, fizemos alguns trabalhos, eu lembro de alguns ensaios na casa da Lucy, lembro muita saudade. Vamos fazer uma ligação aqui entre Piauí e São Paulo, buscar essas galera que estão lá de Piauí, que estão lá em São Paulo, para a gente trocar essa ideia. Já entrou Guarujá, Ceará, Bahia, o Botifé está indo aí, botando fé aí nessa estrada. Tem uma frase do Paulo Freire. Paulo Freire é o cara que é o livro de berço do Paulo Freire. Que interessante. Que ele disse assim, aqui, ó. Quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor, o sonho do oprimido é ser opressor. Realmente. Existem vários exemplos na sociedade, quando você não tem, por exemplo, uma consciência, enfim, e que quando você se encontra fora daquela realidade, mas que você tem uma direção individual, sabe, de crescimento pessoal, no sentido, claro que isso é importante, crescimento pessoal, mas o que eu estou falando aqui é no sentido do egoísmo centrado. Sim. Sabe? Tipo, o cara tá ali e não tem, pouco importa o vizinho, pouco importa o amigo, pouco importa, enfim, e ele vai crescendo, na medida que ele vai crescendo, ele vai fazer com que o irmão dele seja oprimido. E quem vai oprimir é justamente quem cresceu. E então é importante deixar essa frase aqui do Paulo Freire, né?
quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, vamos um pouco trabalhar, isso é importante, trabalhar essas discussões. É uma frase impressionante para fechar. Para foi fechar o programa. Incrível. Quando... Porque falou tudo que a gente discutiu. Exatamente. Esse é o Paulo Freire, o cara onde diz que a utopia não é algo que possa ser realizado, mas é o ato de anunciar e denunciar o que acontece. Né? Gosto então, muito desse cara. Paulo Freire, ele é referência. O Paulo Freire é um cara. Inclusive, ele era formado em direito também. E aí, quando ele foi fazer a primeira causa dele, que ele foi defender não me lembro mais, que ele conta isso no livro, se não me engano, Educação como Prática da Liberdade. É um livro muito bacana, você que quer. Enfim, quem gosta de ler Educação como Prática, que ele escreve poeticamente, ele traz o conteúdo, mas ele traz poeticamente, sabe conduzir o leitor, porque tem livro de autores que é chato pra caramba, né? Tem livro, tem livro de autor. Eu não aguentava ler Machado de Assis. Não, eu também não. Eu fechei, tá bom, pode deixar. Tem um bocado de gente, né? Que não dá. Mas, enfim, esse é o papo aqui que eu estou tocando uma ideia com Dina, com Dina Alves. Um papo muito bacana. A gente falou que não vamos trocar uma ideia em 40 minutos, já até quase 1h30. E ainda o tempo é pouco para a gente discutir o que a gente tem. Toda hora entra uma pessoa. E isso que é o importante, essa troca do diálogo, não é? Essa informação um com o outro, e essa ideia do Bote Fé, essa ideia. Eu sou grato a você que está aí nos acompanhando, a você que deixou seu comentário, a você que conhece o Bote Fé, que está aqui sempre junto nas transmissões. Dina, eu quero agradecer a você pela sua presença aqui no programa Bote Fé, dizer para você que o espaço está aberto e estamos esperando você aqui em Piauí, certo? Para que a gente possa dialogar. Então, a gente falou de diversas coisas. Eu quero deixar aqui o espaço aberto para que você agradeça, mande um alô, a galera aí que entrou de São Paulo, Ceará, Fortaleza, Laje, Piauí, Birataia, Barra do Rocha, Gandu. Enfim, um grande abraço para você, muita luz. E, Dina. Eu agradeço, Vicente, agradeço você pelo convite, a gente repetiu, porque foi tão bom, você vê, né? Ontem foi tão bom que a gente repetiu. Hoje de novo. Era para repetir esse programa. E eu quero agradecer muito vocês, Lúcia, um beijo para você, Alessandra, Félix, um beijo. Todas as pessoas que entraram, Paulo Ramos, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, gostaria de conhecer. Se estiver em Piauí, quem estiver em Piauí, tiver a fim de sair agora à noite para tomar uma cerveja, vamos lá agora, tomar uma cervejinha aqui no centro, na Rui Barbosa, ou no Cinquentenário. Eu estou super afim de comer um acarajé, né? E aí, quem quiser vir, venha para a gente poder se conhecer, se ver pessoalmente. Eu estou por aqui, vou embora amanhã. E deixo aqui o meu agradecimento, a acolhida, e Piauí, né, meu bem-querer. Fico muito triste de saber que a cidade ela não avançou, né, em sentido de oportunidade, né, para a população mais pobre, para a população que tem que sair da sua cidade para ir buscar oportunidades em outro lugar, e vive nessa trajetória aí de idas e voltas, como eu, né, fiquei muito tempo. Mas eu acho que o nosso compromisso político, o nosso compromisso ético, a nossa militância é a favor da causa, é a favor das pessoas. Então, eu estou super assim, instigada a vir para Ipiaú para fazer coro com outras vozes que estão aqui na resistência, porque tem vozes na resistência aqui na cidade, para a gente ver, né, a cidade, para ver as pessoas, para ver
essas pessoas que estão, né, no seu lugar, né, vamos dizer assim, de conforto, que não está se organizando em nenhum movimento, mas está sendo oprimida, mas está numa história aí de sofrimento histórico. E eu acredito que a nossa luta hoje é justamente acirrar ainda mais, né, radicalizar ainda mais diante do contexto político que a gente vive, porque a gente vai precisar fazer isso daqui para frente, ainda mais do que a gente já vem fazendo. E é lamentável que uma cidade como Ipiaú, com tantas riquezas, ela continue sem oferecer oportunidades, né? Isso de forma proposital. Porque a gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe que tem muitas riquezas naturais, e aí deixar um rio morrer como o Rio das Contas, nós nem falamos isso, mas é muito simbólico falar do Rio das Contas, porque é água, nós estamos falando da água, de uma riqueza natural, e uma cidade como Ipiaú deixar um rio morrer, 2 rios, né? Porque aqui tinha um rio da Água Branca, né? Um rio de Contas e o rio da Água Branca. O rio da Água Branca já virou o rio da Água Suja. Então é lamentável, é triste, dói na alma, né? Dói aqui no peito ver tudo isso acontecendo e os seus jovens indo embora, a adolescência da cidade ser encarcerada, as crianças da cidade, né, ficar totalmente deslocada do seu lugar, da sua história, do seu território. E eu acho que tem que ter muita luta aqui, tem sim que ter muita luta, tem que ter muita gente sim para repudiar o poder público, para repudiar o Ministério Público, para repudiar as pessoas que estão nesse lugar de privilégio e que não está preocupada com o ser humano, né? Em reconhecer o outro como ser humano. E aí tem muita luta sim, vai ter muita luta em Piauí, tem muita luta no Ceará com a Alessandra Félix e as mães que estão organizadas, muita luta em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Piauí, no Recife, com Lília Araújo, que está no Recife fazendo luta. Então, assim, tem gente lutando em vários lugares. Vamos unir forças e vamos continuar a nossa luta, sim. E Piauí vai ter luta. Vai ter. Hashtag e Piauí vai ter mais luta, né? Sempre teve luta aqui, é lógico que teve, né? Eu acho que a gente vive momentos que a gente não percebe, mas as pessoas elas estão resistindo, estão brigando. Você está fazendo a sua luta, né, com esse espaço, né, o Botifé, que é um espaço de produção de contras-narrativas, justamente para denunciar, para dar a cara, né, do oprimido e para dar a voz, né, para que a gente possa, sim, dar nossas experiências. Isso é um trabalho de resistência. Parabéns. Obrigado. Parabéns a você pela luta. Tamo junto. Galera, um beijo, boa noite para você e até mais tarde, que vai ter o Jerônimo Maessa mandando um grande abraço, o Vicente Andrade, grande abraço, Jerônimo, o André Lustosa, também Aragão, grande abraço, ao Vanderlei lá em Laje, e a você que está nos acompanhando aí agora também, muita luz. Vai ter a entrevista da professora Jo mais tarde. Que horas são agora? São as 8 horas, às 9 horas eu vou publicar aqui ao vivo a entrevista da professora Jo. Se você foi aluno dela, deixe seu contato também, ou deixe seu recado, seu link, e curta o YouTube, que a gente vai brevemente estar transmitindo tanto no YouTube quanto no Facebook. Aqui você percebeu, ontem a gente transmitiu pelo YouTube, quando tem essa questão nova, mas vir para o YouTube ou vir para o Facebook, você viu que a interação, o público já espera aqui, já tem outra interação. Então, para você, muita luz, grande abraço, fique com Deus, e você também, parabéns pela sua luta, tamo junto. Viu? Um prazer todo meu. Prazer. E valeu, galera. Falou! Valeu.